Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as consequências de não pagar pensão alimentícia. E pensão alimentícia não é só entre pai e filho, mãe e filho, também entre ex-companheiros ou ex-cônjuges. A lei prevê dois ritos de busca, de apreensão, de formas de buscar aí a satisfação daquele crédito. São elas a expropriação de bens e a prisão civil do devedor. A expropriação de bens, ela é basicamente quando você tem aí um número maior de pensão a ser cobrada, por exemplo. A prisão civil, você vai cobrar os últimos 3 meses de pensões não pagas. Já a expropriação de bens se trata de período posterior a essas últimas 3 pensões. A expropriação de bens, ela é basicamente a penhora de todo e qualquer patrimônio que o devedor venha a ter. Então, vai se tratar de casa, carro, moto. A gente também consegue pedir aí penhora em contas bancárias. E existem algumas medidas que a gente chama de medidas atípicas, que é aquelas que são drásticas, que realmente aí tem o intuito de forçar esse pagamento, porque muitas das vezes o devedor ele não possui nada em seu nome, não possui contas, ou faz aí toda a transferência para conta de terceiros e aí fica impossível a gente penhorar qualquer tipo de patrimônio. Essas medidas atípicas, elas são a inclusão do nome junto ao SPC e Serasa, o bloqueio da CNH, do passaporte. E quando a gente conta com a criatividade de um bom advogado, que existem várias maneiras também de penhorar esses bens, a gente pode pensar se essa pessoa, por exemplo, ela trabalha com maquininha de cartão, então a gente consegue também penhorar os créditos dessa maquininha, nota fiscal paulista. Então tudo que envolva dinheiro, a gente hoje tem meios adequados via judiciário para pedir aí a penhora desses valores e tentar a satisfação do crédito. E agora nós vamos falar sobre o rito mais temido e o mais eficaz, que é a prisão civil. Hoje em dia, no Brasil, prisão por dever só é permitida nos casos de pensão alimentícia. Então, a pessoa entra com uma ação judicial de execução pelo rito de prisão civil, cobrando as últimas 3 pensões alimentícias. E aí, se você não pagar dentro do prazo que o juiz determina, você vai ter aí a sua prisão decretada e só sairá da cadeia quando realizar efetivamente o pagamento daquilo que você deve. Sobre a prisão civil, o STF entende que é o meio coercitivo adequado previsto em todas as legislações cultas para obrigar o devedor rebelde aos seus deveres morais e legais a pagar aquilo que injustificadamente se nega. Então, hoje, a prisão civil ela é o meio aí mais coercitivo e mais eficaz para cobrar a pensão alimentícia em atraso, lembrando que essa pensão ela só pode ser cobrada dos últimos 3 meses pelo rito da prisão. Se tiver mais pensões, mais meses em aberto, essa pensão ela precisará ser cobrada pelo meio da expropriação de bens. A pensão alimentícia, ela aí tem a proteção da dignidade da pessoa humana justamente aí por visar fornecer o mínimo, o básico e existencial para aquele indivíduo. Ou seja, você não pode parar de pagar a pensão porque está desempregado, porque não tem dinheiro ou por outros motivos. Até porque aquela pessoa que depende desses alimentos, ela não para de comer, não para de vestir, não para de respirar, porque não existe aí dinheiro, né? A vida continua e as pessoas elas necessitam do básico para a sobrevivência. Caso você se pergunte, doutora, meu filho, por exemplo, numa situação hipotética, meu filho completou 18 anos, até quando eu vou precisar pagar essa pensão alimentícia? A regra geral é que você deve pagar a pensão alimentícia até a maioridade civil, os 18 anos. Isso considerando o exemplo hipotético que eu dei de alimentos entre pai e filhos. Como nós já havíamos conversado em vídeos anteriores, alimentos entre ex-cônjuges pode ser fixado aí até o falecimento dele, então não se encaixa nesse exemplo que eu estou dando. Ocorre que em algumas situações, aquele adolescente, aquela pessoa que completou a maioridade civil, ela está estudando, está num curso superior, num curso técnico e ela necessita aí da assistência prolongada. Então, o juiz pode analisar que você deve cumprir com o pagamento da pensão alimentícia até ele finalizar o curso superior.
Ah, doutora, o meu filho completou 18 anos, ele já está trabalhando, ele não estuda. Posso parar de pagar pensão agora? Não. A gente não orienta que pare de pagar a pensão por conta própria, justamente porque esse filho, ele pode entrar com uma ação de execução contra você. O ideal é que você procure um advogado de sua confiança e entre com uma ação de exoneração. Você somente será liberado do pagamento da pensão alimentícia quando tiver determinação judicial para tanto. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários.